Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, com as nossas pérolas de sabedoria. E estamos aqui quase fechando o mês de julho e estamos na nossa jornada bíblica lendo o livro de Provérbios. Se você está me acompanhando dia a dia, hoje então vamos falar com vocês aqui um resumo aqui de Provérbios capítulo 30. Vamos compartilhar uma mensagem de fé e no final eu quero orar com todos vocês e que você tenha um dia de excelência. Você que já me ouve logo pela manhã por alguma emissora de rádio ou por as plataformas digitais, que você tenha um dia de excelência, um dia produtivo. E se você estiver me ouvindo à noite, em outro horário, que você tenha uma noite abençoada. Esse é o nosso desejo aqui de todo o nosso coração, que você seja feliz e bem-aventurado. Lembrando que estamos aqui sempre para trazer uma palavra de fé, de esperança, com os princípios da palavra de Deus. Muito bem, vamos direto ao assunto aqui de Provérbios capítulo 30. Vemos aqui que Provérbios diz sobre as palavras de Agur. Não temos aqui informações bíblicas nem históricas sobre quem foi essa pessoa, Agur. Alguns estudiosos acreditam que seriam, ou melhor dizendo, que seria um pseudônimo de Salomão. Essa ideia é facilmente descartada, dada o estilo aqui desse texto. Agora, gente, independente de quem tenha sido Agur, vemos que existem verdades preciosas que podemos extrair do capítulo 30 de Provérbios. O que me chama a atenção aqui, muito mesmo, nesse texto, é como o autor ele destaca alguns pontos que deveriam ser vistos em nossas vidas. Vamos lá, Provérbios 30, 2 e 3. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Agur abre sua exposição reconhecendo suas falhas e fraquezas. Fazer isso deve ser uma marca na vida do cristão. Nós não somos perfeitos, não somos melhores que outras pessoas e reconhecemos que temos diversas falhas. Essa humildade e vulnerabilidade em reconhecer nossas fraquezas é que nos leva para mais perto de Cristo, o único pelo qual devemos e temos, a salvação de nossos pecados. Agora, a altivez, a arrogância não tem lugar na vida das pessoas que se renderam aos pés da cruz, que entregaram suas vidas ao Senhor. Existem dois exemplos muito claros sobre isso na palavra de Deus. O jovem rico e a parábola do fariseu e do publicano. Em ambos os casos, vemos pessoas que, acreditando serem boas o suficiente, não se abrem para reconhecer suas fraquezas e se achegarem a Cristo de maneira mais próxima. Provérbios 30, 12, Agur também diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Gente, não reconhecer os nossos pecados, não admitir que somos falhos e necessitamos do perdão de Deus é algo que nos afasta do Senhor e não deve existir em nossas vidas. Então, nossa posição em relação a Deus. Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Interessante que, numa passagem que remete diretamente aos capítulos finais do livro de Jó,
Agur nos mostra que devemos entender e reconhecer a posição do Senhor em relação à nossa posição. Somos criaturas, somos falhos e passageiros. Ele, Deus, é o Criador, perfeito, santo e eterno. Então, gente, quando começamos a pensar que não somos criaturas, servos do Senhor, passamos a nos colocar numa posição onde Deus deve nos servir, atendendo às nossas vontades e desejos iníquos. Então nós temos que observar isso aqui, para a gente não inverter as coisas, sabe? Olha o que diz Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então vemos aqui o seguinte, ele também reconhece aqui a autoridade da palavra de Deus. Eu entendo aqui o seguinte, essa deve ser uma marca na vida daqueles que se declaram cristãos. Quando entendemos a autoridade da palavra, passamos não apenas saber disso, mas agir de acordo com o entendimento. Isso significa que estudar a palavra todos os dias e ter reverência diante do que Deus diz, aplicar os ensinamentos em nossas vidas, deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação de amor, mas de amor. E ao falar sobre esse assunto, lemos aqui algo que foi escrito por Spurgeon. Olha que legal isso aqui. O apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Por que você lê tanto a Bíblia? Por que não tenho tempo de ler mais? Olha que interessante, o apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Isso é pura verdade. Eu, graças a Deus, pela educação cristã que eu tive com a minha família, minha mãe principalmente, né? Fui criado pela minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo, em torno de 27, 28 anos de idade, e na ocasião eu tinha 2 anos e 7 meses. Então minha mãe que me criou, e graças a Deus ela já era uma serva de Deus, e ela me ensinou os princípios da palavra. E quando eu já até contei aqui, para quem me acompanha e preste atenção aqui, deve ter ouvido eu falar disso aqui, mas com 14 anos eu ganhei de presente uma Bíblia da minha mãe. Então logo cedo eu comecei a ler as Escrituras, e de fato é pura verdade. Quanto mais eu leio, quanto mais eu posso estudar, meditar, ouvir a palavra, tudo isso realmente a gente cresce, a gente desenvolve, a gente tem mais fome da palavra. Então, meu amado e minha amada, estamos aqui na reta final do mês, né? Se você está na sequência comigo, nós estamos lendo aqui Provérbios 30. E na realidade eu estou aqui compartilhando algumas coisas, mas o ideal é que você pegue a sua Bíblia, leia o capítulo 30, que tem 33 versículos, leia, analise e desenvolva e faça os teus estudos aí para você crescer na palavra de Deus, né, e fortalecer a sua fé. Então, quanto mais a gente se envolve, mais você se alimenta e se fortalece, porque é a palavra de Deus, né, gente? Não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor, né? Muito bem, ele fala também em Provérbios 30, verso 8 e 9, a importância de estarmos distante, né, de tentações. Olha o que ele diz. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Gente, com sabedoria e uma semelhança assustadora com a oração que Jesus nos ensinou, Agur pede que Deus o afaste das tentações. Ao pedir apenas pelo necessário para o seu dia, nem mais nem menos, ele demonstra algo que deve ser visto em todos nós: o desejo por uma vida humilde e dependente do Senhor. Aqueles que dependem de Deus sabem que Ele trará a providência diária e não necessitam acumular, gerando uma falsa sensação de segurança. Note que aqui eu não estou
de forma alguma dizendo que não é importante a sua saúde financeira. Pelo contrário, é muito importante você cuidar da sua saúde financeira, óbvio. O que não se deve é quando você coloca as coisas materiais em primeiro lugar. Mas Deus, claro, no próprio livro de Provérbios, em outros capítulos, ele enfatiza o trabalho, né? A você ganhar as coisas com honestidade, óbvio, né? Claro que é importante, obviamente. Agora, a atenção que eu peço a você ele fala que o Agur, ele está dizendo o seguinte, ó, pedindo que Deus o afaste da tentação de deixar de confiar no Senhor e passar a confiar nas riquezas. Né? Riquezas ganhadas com honestidade, tá tudo certo, mas você não pode colocar a confiança na riqueza, entendeu? No dinheiro, nos bens materiais. A nossa confiança, minha gente, independente do tanto que você tem de posses materiais, é confiar em Deus, porque em Deus nós estamos seguros. Amém? Entendeu? E quero concluir aqui, ele fala da honra aos pais, né? Provérbios 30, verso 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Interessante que aqui o que a gente está vendo aqui, minha gente? O tema da honra aos pais é apresentado aqui ao longo de toda a palavra e não deixa de ser uma verdade, uma marca para nós, em momentos, todos os momentos da vida. Ou seja, não podemos ser essa geração que não reconhece a importância de nossos pais. O versículo 17, algumas vezes, pode gerar alguma dúvida aqui. Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e as águias o comerão. Ou seja, a gente, preste atenção no negócio aqui. Até mesmo as pessoas mais estudiosas, às vezes têm dificuldade de compreender esse texto. Alguns acreditam que ele está fora de um contexto, outros que ele está conectado com o que começa a ser falado no versículo 10. E outros acreditam ainda que ele está conectado com o que se fala no verso 18 ao 20 aqui de Provérbios 30. Mas esse provérbio, na realidade, apesar de ser, parece um pouco complexo de conectar com o restante do texto, fala sobre honra aos pais. Preste atenção. Fala sobre como devemos obedecer nossos pais, caso contrário, somos nós que colheremos o fruto dessa desonra. Não serão nossos pais que mais sofrerão por conta dessa desonra, mas nós mesmos. Então, falando sobre esse assunto, em outros provérbios, Salomão diz: ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Então, eu acredito o seguinte: este é só um dos diversos textos onde Salomão fala sobre a honra aos pais. Então devemos reconhecer a importância de nossos pais e mães em nossas vidas e constantemente orar por eles. Então você, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, se você tem pai e mãe em vida aqui nessa terra, ore por eles, honre eles, abençoe a vida deles, porque um dia você vai ser um pai e uma mãe também. Lembre-se disso. E Deus quer o melhor para você e para sua descendência. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse banquete, por essas pérolas de sabedoria de provérbios. Espírito Santo, nos ajude nessa jornada da vida e da fé, para que possamos ser praticantes da tua palavra. Nos livra, Senhor, de todo mal, renova nossas forças e que tenhamos um dia de saúde, de paz e um dia produtivo, debaixo da bênção e da unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.